Boa noite, pessoal. 祖龙九线接， Aqui é como eu tinha combinado com alguns jogadores de fazer uma análisezinha e dar tipo uma opinião. 杀生 Aí 阵， vocês principalmente os que eu vou estar falando aqui, vocês dão uma olhada no personagem de vocês e ver se vai fazer sentido pra vocês ou não. Vamos aqui, já tem alguns aqui na conversa salva. Aqui o Rei Mago. Deixa eu só arrastar isso pra cá. Geralmente, principalmente o jogador que tem menos poder. Que nem eu não lembro com quem é que eu tinha conversado isso ontem, mas que nem eu falei. No momento, esses jogadores que têm menos poder, o PVP, tipo, não tá no meta entre eles. Tipo, pra mim, pelo menos pro meu personagem, né? Tem alguns jogadores que têm o mesmo nível de poder que eu, que vai se encaixar em PVP. Mas no meu caso, já quase não se encaixa justamente pelo caminho que eu tô seguindo. Aí, que nem eu tinha comentado, tem muito DPS que vai servir momentaneamente não, né? Vai servir para vocês que estão alocados em atributos que não tá fazendo sentido. Por exemplo, tô chegando aqui, um Rei Mago, aqui em cima os atributos principal, né, obviamente vai estar a diferença toda, mas e vamos para os atributos secundários. Velocidade é padrão, né? Aqui, o crítico, ele tem pouco e eu também. Eu com 84 tenho pouco. Então, se eu com 84 tenho pouco, ele com 46, obviamente tem menos ainda, né? Clicou na lupinha, você vai ver aonde que tá vindo esses atributos. Uma dica que eu dou para o jogador que tá mais fraco agora, não precisa se preocupar com crítico agora. Se você quer ganhar dano, tem um multiplicador melhor do que o crítico. Justamente por causa disso aqui vai ser melhor que o crítico. Aqui tem um problema, ó. Resistência crítico. Olha, o meu nível eu tenho 44 de resistência crítico. E o Rei Mago tá com 74. Tá quase dobrando minha resistência crítico. Aí, que nem eu falei, no PVP não vai adiantar. Ele vai ter uma resistência, vai ser difícil critar, mas com o dano natural de um jogador com mais dano, vai matar ele. Por causa que ele vai superar em dano. Por mais que ele não crite, ele vai matar em dano. Então, essa quantidade, por exemplo, aqui, ó. No espírito, é padrão, né? Você upa o espírito, vai aumentar o crítico, foco, vai aumentar. A arte vai ser padrão de acordo com que você for subindo. Agora, recipiente não. Recipiente já você coloca. Às vezes, eu entendo que você não tem um outro glifo ali na hora, então tá justo, vale. Agora, aqui, relíquia. Olha a diferença. Relíquia eu tenho 1% de resistência crítico. Tipo, agora eu ia começar a investir tanto em crítico e nas resistências, que eu não sabia que ia ter a junção do servidor, né? Se eu soubesse, eu tinha adiado mais ainda esse up. Que nem 17% dessa resistência a crítico, se tivesse em crítico, para ele fazer boss, para ele fazer as torres, ia ser muito melhor do que a resistência que ele tá tendo. Destino. Olha o destino dele, o tanto que tá upado em resistência. Essa quantidade que tá upada aqui pode estar em dano. Tipo, não vai fazer a diferença tão grande assim para você ter essa resistência. Agora, se você ter esse atributo aqui em alguma fonte de dano, o foco, vamos caçar o foco. Ele tem 50%, eu 70%, e na resistência tá quase igual também. Tipo, a mesma coisa. Vai ter resistência a foco,
Só que o cara que vai ter mais poder que você, ele vai, mesmo que ele não acerte dano de foco, ele vai continuar te matando por dano bruto. Agora, que nem eu falei, né? Não investir em crítico ou em foco no momento, porque tem multiplicador melhor, já que a gente tem esse problema aqui na torre, por exemplo, cadê torre da provação, ao inimigo com 75% de resistência a crítico e 75% de resistência a foco, e mais uma esquiva de 60%. Aí eu praticamente não crito no inimigo desse dali, ó. Eu tenho 84 e me sobra quase nada de crítico. Então eu tenho que matar ele na brutalidade. Eu tenho que eliminar ele por força bruta. Ó, aí deu de meio. Olha lá, até agora não critou. Um crítico. Outro crítico. Ó, pegou uma sequência boa ali, mas é sorte, tipo. Ele tem muita resistência, eu quase não vou critar nele. E muitas vezes mesmo assim eu mato ele. Porque em vez disso eu tenho dano. Já que... E se vocês olhar, quando vocês chegam na arena, vocês vão se deparar com a mesma coisa com o jogador que estão focado em PVP. Cheguei aqui na arena, vou pegar esse cara aqui. Cadê ele? Não, esse aqui não, mas ele não tem poder. Esse aqui, que tem bastante poder. Quando eu vou olhar a resistência dele, ó, esse cara aqui, mesmo que eu tivesse mais poder que ele, eu não ia ganhar ele. Ó, um exemplo bom aqui, eu não conversei com o Romero se eu ia poder usar ele no vídeo, mas vou usar, eu não encontrei online. O Romero aqui, eu tenho bem mais poder que ele, mas no PVP ele vai me derrotar, porque ele tem mais crítico que eu e eu não tenho resistência. E ele tem mais resistência que eu. Aí esse é o ponto que no PVP provavelmente por Romero eu vou perder pra ele. Que nem eu falei, o meu foco, às vezes eu ganho porque às vezes eu zero ele antes de ele conseguir me matar. Se ele tivesse online eu ia pedir uma batalha aqui com ele pra mostrar, tipo, ele me causa muito dano por eu não ter resistência. E eu vou causar muito dano nele, mesmo sem acertar crítico às vezes, ou foco, por eu ter mais dano. Agora vamos voltar aqui no rei para continuar mostrando os atributos. Já que eu falei que não seria uma boa vocês que estão fazendo o up do personagem de vocês colocar em crítico, porque vai ter... Cadê? Bônus de dano global. É um multiplicador melhor do que crítico e foco. É claro, se você ter crítico e foco, como ele é o dano global é um multiplicador final, eu acho que ele é o pelo menos para dano ele é o multiplicador final do jogo. Então ele vai tá depois até do crítico e do foco. Então ele conta no crítico e no foco. Se você acertar um crítico, ele vai contar aqui o crítico. Mas se você vai fazer o up, não vai investir em resistência, né? Nas resistências. Aí já que o pessoal e as torres tem muita resistência a crítico e foco também, caçada, todos eles têm bastante resistência, vai para dano global, porque o dano de crítico aqui, ó, que está em 297%, mas para multiplicar isso eu preciso acertar o crítico. Se eu não acertar, isso aqui não vale de nada. Agora, se eu tiver multiplicador de dano global, se eu gritar vai contar, se eu acertar o meu hit normal vai contar. Aí, pro pessoal que vai estar upando agora, deixa o crítico para futuro. Deixa ele lá paradinho. Se for pegar um multiplicador, pega o dano global. Aí aqui também vai ter a resistência a dano global também, né? Tipo, vai se encaixar na mesma coisa lá do crítico, aqui o dano global e a resistência. A gente tá quase igual, mas tem umas pessoas que tá com poder fraco e tem essas resistências tudinha. O pessoal que eu conversei onde que eu deixei eles marcados. Vamos ver aqui. A mesma situação, ó.
por mais que ele esteja mais fraco que eu e tudo, ele tem aqui 68 de resistência a crítico. Cadê o foco? Tem 53 de resistência a foco. E bônus de dano global tá em 70 e a resistência também tá em 70. Você clica na lupinha, vê de onde tá vindo. Vai ter os lugares que é padrão, né, que eu falei. O equipamento não é padrão, você vai pegar no refino. Mas o refino, por enquanto, daqui a pouco eu vou falar no refino. A minha ideia sobre o refino é o espírito, que eu falei, de acordo com que você põe a estrela, vai aumentar. Recipiente dele tá com 0. Relíquia, a relíquia dele, ele tem relíquia ocupada. E aqui é redução de dano global. E redução de dano global, no caso, essas relíquias que tá upada aqui, se ela tá upada em dano global, ajuda ele a passar de fase nas torres, ajuda a melhorar o dano dele na caçada do chefe. Em tudo que vai precisar de dano pra ele, vai melhorar. E tipo, eu creio que no PVP não vai fazer tanta diferença, que muita gente que você matava, você ainda vai continuar matando. Porque você vai tomar mais dano, mas você vai causar mais dano. Aí, na parte do secundário aí, vocês vão se atentar aonde vocês têm muita resistência. Olhou lá, tem tanto de crítico e tem tanto de resistência. Pra quem tá com poder baixo, não é interessante. Pra mim, que eu tô com 70 mil, eu não acho interessante. Eu tava começando a colocar porque eu não sabia que ia ter a fusão. Se eu soubesse, até o crítico, eu comecei a colocar crítico agora. Se eu soubesse que ia ter a fusão, todo esse crítico que eu já coloquei aqui, eu não teria colocado. Eu teria ido pro dano global. Inclusive, eu já tô até parando com o crítico pra começar no dano global. Praticamente todos esses que eu mostrei aqui vão estar parecidos. E esse aqui não, porque esse aqui tá bem inicial. Não, tá com 50% de resistência. Ó, tá vendo? É isso. Vocês conseguem melhorar muito o DPS de vocês. Vocês vão conseguir passar melhor os boys. Vocês vão conseguir ter mais recursos para gastar no personagem de vocês, fazendo essas alteraçõezinhas. Você tem mais resistência a crítico do que crítico. Aí entra aquele detalhe, na hora que você for enfrentar um boss que tá lá com 40% de resistência também, você praticamente não vai gritar. Que nem eu já não tô gritando ali nos meus, né? Cadê o dano global? Que eu sempre perco de vista. Dano global, ele tem, já tem até bastante também. Deixa eu ver se tem o E padrão. Aqui tá certo. Já tem um pouquinho aqui na relíquia de resistência. Eu falei isso, mas tipo, eu entendo. Eu mesmo errei isso. Eu tô pagando pelo meu erro. E pagando caro. Quando você vem aqui, ó, as relíquias. Deixa eu... Oh, caramba, tô gravado aqui. Deixa eu colocar aqui por nível. Nível 10. Eu comprei essa daqui, né, agora, e coloquei ela no nível 10 só pra me fazer o teste pela descrição dela aqui, né. Eu tirei uma de velocidade nível 10 e coloquei ela pro nível 10 pra me ver como é que ele ia se portar nesse evento. Mas aqui, ó, quando eu vou descendo aqui por nível, quando eu chegar nos nível 6, vai ter um bocado aqui que eu tô corrigindo. Isso aqui, boa parte que eu tô corrigindo. Eu acesso aqui e vejo o que ele fornece pra mim. Ataque, fica. Vou passando. Passa, próximo. Defesa, pode ficar, porque vai ter coisa. PV, fica. Ataque, fica. E eu vou caçando. Tipo, esses ali, ó, não tem por que eu tirar eles, porque tem outra coisa pra mim. Já que eles estão nível 6, e esse aqui também tá. E aqui, ó, impulso de ataque na água. Pô, legal, né? Só que se eu ter isso aqui em dano global, isso aqui funciona numa parte específica do mapa. Se eu ter no dano global, vai funcionar em todo lugar. Então, é que nem eu falei, eu tô tendo que pagar. Ó, tá ali o tempozinho, ó, falta 5 horas pra me resetar de novo. 500 magia pra resetar.
E isso que eu já resetei muita coisa. E ainda tem muito pra resetar. Aí que nem vocês podem ver aqui, ó. Os que tá por nível. Esse aqui não tinha como não upar, né? Ataque global, defesa global e PV global. Um que dá os 3 atributos principal de cada personagem, que todo personagem precisa disso. O ataque, já que vai aumentar meu ataque global, e o ataque é a base do meu dano. A defesa é a base para defender meu PV, né? E o PV, na própria descrição dele lá, já diz: se chegar a 0, você perde. Então, de atributo principal, esses 3 aqui: ataque, defesa e vida. No caso, na ordem seria ataque, vida e defesa. Aí por isso que eu deixo aqueles que estão upados ali e vou tirar o outro que é menos importante. Você também pode mudar aqui por atributo, fica mais simples para você encontrar o que você quer, e vai estar todas as relíquias no lugar de certinho. Ah, você quer o crítico? Vai estar o crítico, vão estar tudo isolado aqui em crítico. Cadê geração de PV crítico? Todos os críticos estão aqui. Aí que nem eu falei, eu tava upando, já tem 2, 3 níveis. Por que tem esse aqui nível 10 e não esse aqui? Dá até de upar. Mas como eu vou mudar o foco pra dano global, né? Fica aí esperando. Tipo, evita. Se você quer passar as fases, alocar mais recurso, evita ter atributo defensivo. Você não vai causar dano com atributo defensivo. Você vai aumentar seu poder? Vai. Mas não vai melhorar o dano. É que nem acabei de falar aqui na vida, né? Vida vai te dar poder, mas não vai alterar o teu DPS. Só que vai alterar o teu PVP. Porque se tu tem mais vida, tu sobrevive mais tempo. E às vezes é a diferença de tu matar ou morrer. Aqui, o meu tá bagunçado porque eu fiz uma alteraçãozinha aqui pra pôr esse aqui no 200, eu resetei tudo só pra pôr ele no 200 e ver como é que vai ficar. Mas é que nem eu falei, ó. Bônus de habilidade. Resistência crítica, nível 1, vai ficar nível 1 até eu pegar um vermelho, até eu upar os outros que são de dano. Aqui, ó. Resistência quebra. O pessoal quase nem quebra, não tem ainda. Bônus de ataque básico. Ué. Tá, bônus de ataque básico. Eu achei que o bônus de ataque básico não era aqui, era. Mas não sei, né? Mas tá aqui. Funciona, ele vai servir pra dano. Eu não upo porque o meu personagem quase não causa. Não dá ataque básico, não é que ele não causa dano, ele quase não dá ataque básico porque ele passa quase o tempo todo conjurando a habilidade principal dele. Então não faz tanta diferença. Habilidade principal. Ó, meu nome que grande, eu tenho meu nome pequeno. Habilidade principal, upar. Óbvio, né? Tipo, é fonte do teu dano, a habilidade principal. Habilidade passiva, pelo menos pro meu personagem, que boa parte do dano dele, principalmente o burst, o dano dele vem da passiva. Resistência a foco, é aquilo, né? E eu fiz o teste aqui de upar esse aqui só pra eu testar, ver como é que esse saiu. O CDR. Um detalhe aqui, ó, por exemplo, deixa eu ver se aqui tem mais de um. Só tem um. Mas esse aqui que tá upado, eu posso resetar ele. O vermelho eu posso resetar. Se for um laranja desse, eu não reseto. Eu tenho que vender e colocar outro. E, por exemplo, se eu tenho um upado, que nem eu tinha esse aqui, eu vendi ele e
Eu tinha um outro aqui, eu tinha dois nível 100, que era esse e um outro de dano, e eu tinha esse também porque ele é vermelho. Mas e quando eu peguei esse pra fazer o teste, eu resetei. Mas vamos voltar pro foco. Aqui, ó. Tipo, não tô preocupado. O jogo tá começando praticamente. E a gente ainda tá chegando nos estágios, então não tem por que ficar se preocupando em upar resistência se você não vai participar tanto assim de PVP. Ainda mais tendo uns caras tão fortes que nem tá tendo. Então é melhor você farmar, entrar nos boss, conseguir coletar mais recursos, causando mais dano do que ter resistência. Esses ali que nem eu falei é tranquilo, esse ali é grátis pra você resetar eles. Agora a relíquia já é um BOzinho, né? E cadê? Eu tinha parado em qual, velho? Eu acho que foi no 2, né? Alucard. Não, eu tinha sido nesse aqui. Tá com 50%. E você? Ih, esse aqui eu não consigo ver não. Calisto. Só pegar aqui o personagem dele. Aqui, ó. Esse aqui tem quanto de poder? 29. Ó, esse aqui, ó, ele não tem tanta resistência, ele ainda não alocou ponto aqui, então pra ele tá mais de boa ainda. Ele já pode pegar a ideia de ir em um dos multiplicadores. O multiplicador de crítico é legal, só que como ele é uma taxa, você precisa acertar, tem esse problema, né? O multiplicador dele aqui é alto, 272%, mas ele precisa acertar o crítico. Aí que nem eu falei, o bônus de dano global não. Você causou dano e ele já tá contando. Aí também já pega um pouco diferente, que nem eu pedi aqui pro... Também, deixa eu ver. Já pro jogador, às vezes, mais forte, às vezes pode não ser interessante, porque ele já participa um pouco mais ativo de PVP. Que nem aqui, ó. Ele já tem os atributos, aí às vezes, para um jogador que já tem essa base aqui de poder, às vezes é mais interessante, que aí ele consegue se manter mais ativo em PVP. Aí fica ao critério, né? Ele vê, compensa mais ter essa competitividade ali no PVP ou compensa você tá fazendo, tá passando mais aqui os boys, tá aqui na Torre da Provação, Rasga-Céu, fazer o boys interserve mais rápido. Aqui, ó, bora ver aqui, ó. Tem uma galera aqui que... Aqui, ó. Os dois primeiro, obviamente, vai me ganhar no PVP. Mas aqui vai me ganhar no PVP. Me ganha no PVP. Ganha também. Provavelmente ganha. Eu acho que aqui pra baixo que eu vou começar a ganhar. Mas mesmo assim, eu tô acima deles no DPS, aqui no boys. E com isso, eu consigo tirar mais recursos aqui. Tanto que eu tô aqui acumulando, já tô com 12k de pedra de forja, que já era até pra eu ter gastado mais preguiça. Aí, no momento, eu creio que vai ser um foco. Principalmente vocês que estavam conversando comigo ontem sobre isso, dá uma focada nisso, vocês vão começar a ter resultado melhor. E também, tipo, nos espíritos, por exemplo, independente do espírito que vocês usam, tá aqui, aí você pega, tô usando os mais upados, mas depois eu vou trocando, mais certeza esse aqui eu vou usar. Então você já separa as suas pedras para ele.
e foca em adiantar ele primeiro, que nem eu fiz aqui com o 好想继续回去睡觉。 Marés. Antes, quando eu tava com mais tempo pra participar daquele evento que eu acho que é amanhã. 祖龙九线接， Se é amanhã. Não, é quarta. Não é isso não. Pois é, mas vocês sabem que tem um evento aí que você ataca com um espírito, né? Você tem um espírito à frente dos outros, ele é o espírito, tipo, ele é o espírito ladrão. Os caras tá lá atacando e você tem lá os seus espíritos que causa, por exemplo, lá 20k de dano, mas aí você tem um que causa lá 35. Aí você já deixa ele ali guardado e você fica monitorando o dano e usa ele pra tentar o roubo. Que ele, como ele tem o dano mais alto, né? Você viu lá, baixou, deu 34, você sabe. Meteu ele, se for ele que atacar, você tem certeza que ele já vai pegar de uma vez. Então sempre é bom ter um espírito à frente dos outros. 祖龙九线接， No momento é isso. Vocês se ligam, tipo... Deixa eu baixar isso aqui. Nos atributos. Aqui, ó. PV, você precisa do PV, né? Pra sobreviver. Mas não é o foco com ele. Ataque é a base pra todo o cálculo do teu dano. E defesa humana aqui é meio que irrelevante, né? Aí a resistência, tipo, o que você tiver de resistência, se você tem em crítico, é melhor do que ter resistência pra causar dano. E como o pessoal tem muita resistência, o que você tiver em crítico e outra coisa, você tem dano global, vai tirar o problema do cara ter tanto crítico. Uma velocidade boa também é bom. Tipo, mas é bom, mas tipo, dá de se for focar um de cada vez, né? Pega que nem no começo eu fui tipo evitando os atributos que era mais competido, né? Crítico, foco, as outras coisas, fui direto na velocidade. Depois era pra não ter ido pro dano global, né? Mas eu achei que não ia ter a fusão e fui meter críticos. Tudo que eu tivesse colocado em crítico, eu tivesse um dano global, meu DPS estava bem melhor, que aí eu podia até usar outros espíritos. Tirava o gelo e colocava um... Nossa, mas tá 死亡， mas aí é porque eu tô focando nele porque eu ia começar o crit, né? Eu tô upando ele. Mas a ideia é que eu tinha conversado com vocês ontem é mais isso aqui. Vocês, que nem eu falei, vocês têm muito atributo defensivo que impede vocês de, tipo, conseguir mais tomo de habilidade aqui. Porque, ó, olha lá, mais uma vez, ó. Só gritou, mas a maioria do dano não é crítico. Às vezes dá uma sorte, isso porque eu ainda tenho um crítico que, se eu não me engano, marca 80%. Aí uma pessoa que tiver um pouco menos que eu e tiver num boss desse aqui, dificilmente vai gritar. Aí pode ver, ó, eu não dependo tanto crítico pra matar ele, porque eu vou causar muito dano mesmo sem não ter o crítico. Deixa eu ver. E a caçada é do mesmo jeito que a caçada aqui, ele também tem muita resistência. Cadê? A resistência dele é 50%. Ele tem menos que esses ali, né? Mas já tem 50% de resistência. O pessoal que tá mais fraco, esse 50% aqui é tipo impedir você de gritar. É impedir de você extrair o dano que você tem. Então, já que você tá ciente que você não vai gritar, põe esse ponto em outro lugar, que aí você não vai precisar que grita. Aí por enquanto é isso, depois eu vou fazer outros vídeos. Isso aqui já ficou grande pra caramba. Fazer outros vídeos, tipo... Eu vou pensar aqui certinho no que eu for olhando aqui nos personagens de vocês pra ajudar. E, inclusive, principalmente pro pessoal que tá mais fraco, sempre que vocês for fazer caçada, pede uma ajuda pro pessoal que tem mais poder, só pra dar aquele boost e vocês terem um farm a mais por dia.
vai fazer diferença vocês juntar mais pedra de forja, que aí você vai forjar mais, vai upar sua forja mais rápido, vai conseguir upar os itens logo e consecutivamente, né, item melhor, atributo melhor. Sempre tenta pegar a ajuda de alguém mais forte, procura os que tá mais forte no servidor ali na hora. Já fez, mas tem um pessoal forte, vai lá e farra de novo. Consegue mais um pouquinho de recurso. Sempre tenta extrair o máximo de recursos que você conseguir no dia. Aí pros atributos, por enquanto, era isso. Tenha uma boa noite e é isso.